Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma roda de conversa promovida pela Escola Espírita Paulo de Tarso. Hoje com o tema Reflexões sobre o Autocídio. E para a nossa reflexão inicial, eu vou ler a mensagem do livro Fonte Viva, psicografada por Francisco Cândido Xavier e ditada pelo Espírito de Emmanuel. É a mensagem de número 110, que tem por título Vigiemos e Oremos. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Jesus, Mateus 26, 41. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade. Assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. Renascemos na terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Em nós mesmos podemos excitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Não te propunhas, desse modo, atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti, quando não as combatestes dedicadamente. Qual o lavrador sempre disposto a cooperar com a terra da qual precisa extrair as boas sementes. Caminhar do berço ao túmulo, sob as marteladas das tentações, é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembremos-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações, uma vez que mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência que sorrir sobre os narcóticos da queda. É uma bela reflexão. Para a nossa harmonização inicial, eu vou fazer a prece. Oremos. Divino Mestre Jesus, de infinito amor e bondade, agradecidos estamos, Senhor, por essa oportunidade de aqui estarmos, através da internet, nos comunicando, aprendendo e compartilhando emoções, compartilhando ensinamentos. Que possamos ser amparados pela espiritualidade amiga neste momento. E sendo assim, Senhor, mais uma vez, nós te agradecemos por essa oportunidade. Que assim seja. Hoje teremos a participação de nossa irmã Cristiane Mascarenha, trabalhadora da FEB e Alta de Souza. Cristiane, boa tarde. Boa tarde, Benildo. Boa tarde a todos que estão aqui nos acompanhando, os internautas. Boa tarde aos amigos que estão no backstage também, né, sustentando essa live. Tânia, o Ricardo, o Fábio. Muito obrigada pela oportunidade. Seja bem-vinda. E Obrigada. Também a participação da nossa irmã Wayne Mazzoli, que é a trabalhadora da FEB. Boa tarde, Wayne.
Olá, boa tarde a todos. Queria muito agradecer a oportunidade de estarmos aqui juntos, né? Trabalhando nessa área bendita, que a oportunidade que temos hoje seja bem aproveitada. Então, dou boas-vindas a todos que aqui estão. Muito bem, Wendy, seja bem-vinda. Então, vamos conversar? Começaremos com você mesma. Olha só as perguntas dos nossos internautas. A primeira, para o Wendy. Todas as pessoas que cometem suicídio vão sofrer da mesma forma, Wendy? Então, primeiro eu queria pedir licença para falar de um tema que eu acho tão importante, tão relevante na atualidade e que nos convoca tanto ao cuidado mútuo, né, uns com os outros. Então, é com muito respeito e com muita alegria também poder falar sobre isso no sentido do cuidado, da prevenção. Então, diante dessa pergunta, eu acho que, de forma geral, a doutrina espírita ela consegue recorrentemente nos alertar que sempre que a gente foge às leis divinas, nos nossos atos, nas nossas construções cotidianas, a gente vai, de alguma forma, precisar reparar aquilo que a gente comete. Agora, se a gente pode determinar previamente de que forma, quase que mecanicamente, o modo como as pessoas vão fazer essa reparação é um equívoco, a gente não pode. Cada um, conforme as suas possibilidades e diante da permissão divina, vai fazer com que essa reparação exista. É a minha contribuição, mas acredito que Cristiane também pode contribuir. Obrigada, Wenizinha. Exatamente, só acrescentando realmente, né, que essas consequências, elas são proporcionais, assim como a justiça dos homens, né, a justiça de Deus, aliás, a dos homens já é um espelho, né, já é inspirado na justiça de Deus, isso aí vai ser muito relativo à ignorância, ao entendimento, à intenção, né, então não tem uma resposta pronta, cada um é uma pessoa diferente, né, eu vou citar aqui o Livro dos Espíritos, a questão 957, que pergunta assim: qual, em geral, com relação ao estado de espírito, as consequências do suicídio? E aí os amigos espirituais dizem a Kardec, muito diversas são as consequências do suicídio. Não há penas determinadas e, em todos os casos, correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, aí a consequência que é para todo mundo, realmente. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar. É a do desapontamento. Vou parar por aqui, nem vou ler mais. Mas é o fato dele exterminar o corpo físico e se ver ainda vivo, porque o espírito não morre. Então, esse desapontamento, essa consequência, todos vão passar, todos que cometem esse ato impensado. Obrigada. Muito bem. E aí, Cristiane, é para você essa, não? O suicídio é um ato imperdoável? Pronto. O perdão é a compreensão de Deus para conosco. Porque Deus não ia fazer, ele não ia desacreditar na criatura que ele próprio criou, né? Então, ele sabe que nós merecemos as oportunidades, que nós estamos no processo, estamos nesse caminho que vai levar todo mundo à luz, que é de onde a gente veio também, né? Que todos seremos anjos. Então, o perdão, no sentido de perdoar, né? Doar através, ou seja, através de quê? De uma nova oportunidade. A nova oportunidade é a reencarnação. A gente pode presumir, né? A única fatalidade realmente é de sermos felizes. Agora, nós sabemos que é possível que haja um ambiente favorável para que os bons espíritos se aproximem, façam esse resgate, porque quando o espírito se suicida, ele se agrupa a outros que estão naquela mesma faixa vibratória, naquele mesmo sofrimento causado, é um ambiente mental, na realidade, né? Mas que quando ele abre um campo para o socorro, quando ele faz uma prece, ou quando ele diz simplesmente o nome Jesus, nós sabemos que ele é socorrido, ele é atendido, ele é resgatado desse local, né? Que não é um local físico, e as caravanas, né, da Legião dos Servos de Maria, Maria de Nazaré tem um trabalho belíssimo com os suicidas na espiritualidade, a colônia. Maria de Nazaré
resgatou Judas, que traiu seu próprio filho. Então, por aí nós podemos entender a misericórdia de Deus e dessa Mãe Santíssima com relação a todos, né? Ninguém fica desamparado e ninguém é sentenciado, digamos assim. Todos vamos ter a misericórdia. Perfeito, Cristiane. E essa é para a nossa irmã Wayne. Quais as consequências para a próxima encarnação quando alguém comete o suicídio? Só vou comentar essa pergunta. Eu só queria fazer um adendo na fala sobre o perdão, né? Acho que o perdão não é um processo externo, é um processo interno mesmo. Então, não adianta só esse perdão vindo do outro, né? Precisa que aquele que comete o ato equivocado possa também se perdoar. Talvez, creio eu, que esse é o desafio maior. Mas a questão do perdão, Benildo. A questão Quais as consequências para a próxima encarnação? Eu acho que é um pouco daquilo que a gente já vinha falando em relação a como essa reparação será feita, né? Acho que eu comecei colocando isso na primeira pergunta. Eu acho que esse processo de reparação vai se estabelecer muito individualmente, mas eu gosto de algumas colocações. Acho que Raul Teixeira, ele é muito feliz quando ele traz alguns exemplos, né? São exemplos, não significa que todas as pessoas vão reparar de determinadas formas, mas aquilo marcando o corpo físico, né, que interrompe o seu ciclo natural, tende a comprometer nas próximas vivências no mundo corpóreo também essa constituição orgânica. Então, alguns acometimentos físicos são percebidos em algumas criaturas que acabam lesionando de forma muito intensa. Então, esses sofrimentos, eles podem vir, reitero, de variadas, de diversas formas. Eu acho que cada um trilha a sua trajetória conforme as possibilidades, e que a espiritualidade também, sempre nos amparando e nos fortalecendo, vai trabalhando conosco, oportunizando a forma como a gente melhor pode reparar esse equívoco que é antecipar o processo de separação da Terra. Oi, a gente poderia, né, Benildo e amigos, a gente poderia dividir até em consequências morais e físicas, digamos assim, né? Moral no sentido de que a gente sabe que o suicida, uma probabilidade grande é que ele tem essa tendência por mais algumas encarnações. Não é uma experiência fácil, né, de passar. Então, digamos, uma genética espiritual. Então, uma consequência moral é que ele vem na próxima encarnação com aquela tendência, que a gente disse que é uma genética mesmo, né, do corpo. A gente sabe que é a genética espiritual para a genética física, e sabemos como reencarnacionistas que muitos desses antepassados nossos, parentes, um avô, um tio, pode ter sido nós mesmos, né, dentro da própria família, e como consequência física no perispírito, como ele já falou, né, o espírito vai imprimir naquele órgão que foi acometido, né, pelo suicídio. E aí a gente tem um exemplo muito claro lá em Ivone Pereira do Amaral Pereira, desculpe. Ela, lá no livro Memórias de Suicídio, tem um capítulo que fala de Mário. Mário, ele esganou a esposa, a ex-mulher dele, e depois se suicidou. Mário, quando desencarna, ele tem um remorso tão grande, ele tem porque ele não tinha intenção, ele não foi com aquela intenção de fazer aquilo, ele perdeu o controle emocional, então ele tem muito remorso. E ele mesmo pede para reencarnar sem as mãos. Ele reencarna com alguns outros problemas de saúde, porque ele também se enforcou e tal, mas imediatamente as mãos realmente ele perde, ele reencarna sem elas, porque foram os motivos, o motivo que levou, né, o primeiro ato, e aquele que ficou mais presente na cabeça dele, no remorso dele, na culpa, foi o fato de ter esganado. Ele achava que não merecia mais ter as mãos. Só para ilustrar. E tem essa aqui, Cristiane, olha, existe no plano espiritual um local onde ficam os espíritos das pessoas que se suicidaram?
Perfeito. O que existe é o seguinte, a gente plasma, né? A gente plasma o ambiente. Então, não é um ambiente físico, mas é um ambiente, quando a gente lembra de nosso lar, que fala daquele lamaçal, a podridão, né? Aquilo ali a gente está exteriorizando algo que está em nossa mente, né? Lá no livro Pensamento e Vida de Emmanuel, para quem tiver curiosidade, a gente vê muito como é esse mecanismo, e nos de André Luiz. Então, não é um local físico, mas é um ambiente, é um agrupamento por afinidade. Aqueles espíritos vão ficar ali por afinidade, né? E aí, mais uma vez, a gente sabe que as caravanas de Maria passam o tempo todo e são atraídos por aqueles, como ele bem falou antes, por aqueles que já estão com a disposição, já estão querendo socorro, já estão se perdoando, né? Já estão fartos do sofrimento e chegam a falar no nome de Deus, de Jesus, pedir ajuda, orar. Então, há essa conexão, né, quando é feito isso. O Eni quer complementar, o Enizinha? No livro que você citou, de Ivone, né, Memória de um Suicida, ela consegue citar de forma muito interessante, assim, como é, né, o campo mental que forma esse espaço. É muito interessante. Ela já inicia o livro fazendo uma descrição muito forte em relação a esse espaço mental construído por essas criaturas. Muito bem. E aí, Wênia, quem está pensando em cometer suicídio, dá algum sinal? Dá. Talvez o que seja difícil, muitas vezes, é quem está perto conseguir perceber esses sinais. Talvez a grande dificuldade seja essa, e talvez um grande trabalho no sentido preventivo seja esse. Conscientizar, conseguir estabelecer processos de pensamento de quem está ao lado, para conseguir perceber, de forma, às vezes, muito sutil, esse eu não quero mais viver, ou a minha vida não está sendo interessante. Então, muitas vezes, não vai chegar e dizer assim, eu quero tirar a minha vida agora, mas vai dizer assim, de uma tristeza que acaba sendo muito profunda, e eu não quero aqui com isso. Eu não quero aqui com isso dizer que a tristeza não faz parte da constituição vital das pessoas, faz, né? Nossa condição, inclusive espiritual, faz com que a gente precise, de fato, vivenciar esses momentos um pouco mais delicados e difíceis. Mas quando essa tristeza ela começa a ser um pouco mais intensificada, excessiva, e quando vem, de fato, assim, eu não consigo mais ver nenhum interesse na minha vida, não existem outras questões que me tomam, me dando um sentido para eu continuar essa existência, eu vou mostrando isso, não só em relação ao falar, porque isso já é uma dificuldade, muitas pessoas sequer elas verbalizam isso, mas aquele retraimento, aquela forma, enfim, de se prostrar mais para si, em relação ao mundo, já é um dado importante da gente começar a ficar atento, o que está acontecendo, o que pode estar ocorrendo para que aquela pessoa vá perdendo essa vontade de viver. Então, esses fatores, essas características, é importante quem estiver do lado atinar, para tão logo possa buscar ajuda. Então, existem muitos fatores. Eu tenho algumas coisas assim que dá para a gente observar, e o que a gente vê que normalmente os próprios familiares, porque é um tema muito difícil realmente de lidar, então os próprios familiares às vezes não querem ver, mas a pessoa apresenta, ela se afasta, apresenta um sentimento de não pertencimento, ela está ali dentro de casa, mas ela não está almoçando junto, ela não está conversando, né? O isolamento social que ela sente, um comportamento ansioso. Se a pessoa é agitada e está quieta, se é quieta ou está agitada, é um sinal, porque ela está mudando o comportamento, né? Apatia, insônia, a falta de apetite, descuido com a aparência, né? Mudanças nas redes sociais, os jovens, principalmente, é importante os pais ficarem atentos, né? Os jovens, às vezes, porque a pessoa com ideação suicida fala muito de uma dor emocional, que ela diz que é enorme, mas que ela não sabe dizer o que é.
né? E a gente sabe, assim, que quem tem uma dor física vai para o médico, então quem tem uma dor emocional tem que ir também, tem que ir para o médico, tem que se cuidar, né? Então, esses jovens, eles fazem um cutting, eles se cortam para que essa dor emocional seja menor do que a dor física. Olha só, então, se vê o jovem cortado, é um sintoma também, né? E algumas falas, prefiro estar morto, é uma fala muito recorrente, aí, de acordo até com a experiência da gente do escutatório, como do CVV, um vazio. Aí a pessoa fala de um vazio, e esse vazio é um vazio existencial, realmente, né? Essa dor emocional que ele não sabe quantificar, né? Não aguento mais, estou cansado da vida, nada para mim dá certo, né? Sensação de estar sempre sozinho, discurso derrotista, negativo, né? Também é um sintoma. E aí, às vezes, as pessoas dizem assim, fulano, às vezes, tem gente até que verbaliza, que vai se suicidar e tal, que ameaça. Aí as pessoas dizem assim, é um estado de ambivalência que chama, né? Que é uma crise suicida que tem. E aí a pessoa diz assim, mas fulano, se quisesse, já tinha se jogado, já tinha tomado um remédio em uma quantidade maior, já tinha feito algo assim, ainda fica criticando. Porque a pessoa oscila, é normal. Tem hora que ela está para cima, porque deprimir é puxar para baixo, né? Mas tem hora que ela está para cima. Então, o que a gente tem que fazer, em vez de criticar, julgar, é aproveitar esse momento que a pessoa está para cima, que a pessoa quer viver, para trazer conversas edificantes, trazer uma leitura, conversar de uma maneira amena, e se identificar algo realmente muito claro, não deve ter medo de perguntar. Você está pensando em fazer algo contra a sua própria vida, não pode ter medo. Você não vai se responsabilizar pela pessoa se ela se suicidar, porque você fez essa pergunta. Mas essa pergunta pode ser libertadora para ela, pode trazer muito alívio para ela botar para fora, para ela falar, para de repente ali ser conduzido para um tratamento médico, que é importante, né? Tem que agir com rapidez nesses casos. Então, é ficar atento realmente a esses comportamentos e não ter medo. Não ter medo de jeito nenhum, né? De se aproximar da pessoa, porque quanto mais você se afastar, é pior. A gente tem que entender que não é charme, a pessoa está doente. E, às vezes, o doente é como quando a gente dá um passe. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa não tem nem condições de fazer uma oração por ela mesma. Ela não tem. Tem que ser outra pessoa fazendo por ela, né? Então, a gente entra nesse momento como um amigo, como um parente, como alguém que está próximo. Prestar atenção nesses sintomas. Correto. Nesse complemento, você já respondeu praticamente essa sexta, Cristiane. Como podemos ajudar alguém que está com ideias suicidas? Mas você quer fazer mais um complemento a respeito disso? Eu quero porque, assim, eu acho que, às vezes, a gente não consegue realmente, por exemplo, levar a pessoa para um tratamento, conduzir isso de uma maneira melhor. Então, o que a gente pode fazer numa falta de condição? A gente pode fazer oração pela pessoa, a gente pode orar, a gente pode tentar levar realmente para o lado religioso, porque a gente sabe que a religiosidade, não a religião, mas a religiosidade, ela diminui em 75% os índices de suicídio entre essas pessoas que praticam alguma religião ou que acreditam em Deus, numa energia, numa natureza, não importa. Algo maior que a gente, né? Por quê? Agora, por que a religião? A religião, ela dá um sustento porque ela é uma rede de apoio. Então, a pessoa sabe que em algum lugar vai ter com quem conversar, em algum lugar vai ser acolhido, num atendimento fraterno. Então, por isso que esse índice é tão alto, né? E porque também tem um tal de coping religioso, que é o seguinte, o lado positivo, uma pessoa que está dentro de uma religião, ela tem algumas frases, né, recorrentes, tipo, isso passa, tudo vai passar, Deus dá o fardo conforme o ombro. Então, esses são coping, são estímulos positivos. Apesar de que na religião tem estímulos negativos também, que a pessoa pode pensar o quê também? Deus me abandonou, por que eu estou passando por isso? Eu não fiz nada. Então, as pesquisas dizem que é interessante que a proporção seja 3:1, porque qualquer pessoa pode passar por um pensamento desse, qualquer um de nós, né? Mas é importante que ela tenha pelo menos 3 pensamentos positivos para um negativo, que seja mais positivo, né? Para poder compensar essa parte negativa, né? E aí a presença amorosa da pessoa, né? Uma escuta, para a pessoa poder esvaziar, como a gente falou, né? Porque ele precisa, às vezes, escutar o que ele está pensando. Às vezes está na cabeça dele, ele não sabe se é dele, se é de outra pessoa, se é de uma obsessão. Então, a partir do momento que ele verbaliza, ele entra mais em contato com aquela realidade
e de repente dali ele pode ganhar força para fazer algo sobre, né? Então, a pessoa calada, se a pessoa é calada, a gente pode perguntar, você está sentindo alguma coisa, está com um comportamento diferente, eu estou preocupada com você, o que é que está acontecendo, para a pessoa ter essa oportunidade, essa chance de botar para fora e ter esse alívio, um fôlego para seguir mais adiante um pouco. Obrigada. Wayne? Então, eu acho que em questão de ideação suicida, eu acho que não tem outra via, além das que você já citou, sem ser buscar um serviço de saúde que trabalhe com a questão, sobretudo, porque a ideação suicida, quando ela vem, ela fala já de uma fragilidade emocional importante, e é nesses momentos que a gente precisa de uma intervenção um pouco mais intensa, de fato, né? Eu, inclusive, de repente, até por ser trabalhadora da saúde, e trabalhadora, né, de serviços substitutivos, ao hospital psiquiátrico, trabalhando com transtorno mental grave, acho que eu não poderia deixar de dizer aqui que, de repente, nesse instante, inclusive, se cogita um atendimento e uma abordagem um pouco mais intensiva do que, por exemplo, um ambulatório, porque essa ideação suicida, ela cobra uma certa urgência nesse cuidado, né? Então, eu acho que precisa se buscar ajuda o quanto antes, ainda que paralelo a isso, possam existir todos os suportes, como o Cris falou, em relação às redes de apoio, né, religiosas, sociais, familiares, que são importantes, mas buscar esse serviço de saúde o quanto antes, para que esse cuidado seja estabelecido, porque necessita de uma intervenção profissional. Muito bem. E o N? O que é suicídio inconsciente na visão espírita? Pois é. Então, talvez seja aquele que nós, né, mais comumente nos aproximamos. Por quê? Porque esse formato, né, de suicídio inconsciente, ele vem muito em consequência desses vícios que a gente ainda possui, né, dos abusos que a gente ainda provoca. Então, em consequência disso, a gente acaba gerando, de fato, um encurtamento dessa vida que poderia se estender se a gente fizesse o cuidado mais adequado com ela. Então, assim, o fumo, o uso de bebida alcoólica, o sexo desregrado, entre outras coisas. Então, assim, o consumo intenso de alimentos, ou seja, tudo que comprometa, que danifique, né, de alguma forma, esse corpo e essa mente também, não tem como desconectar, favorece, né, que essa vida se cesse antecipadamente. Então, é um suicídio inconsciente, indireto, mas é uma forma da gente buscar. Muitas vezes não é assim tão inconsciente, às vezes é tipo favorecendo, né, os prejuízos, por exemplo, o descuidado que a gente tem visto em relação ao processo de pandemia mesmo que a gente está vivenciando. Então, todas as formas que a gente não estabelece processos de cuidado com a nossa vida é uma forma, né, de provocar essa separação, infelizmente, esse desligamento em relação à Terra. Eu até, assim, se a gente for pensar numa responsabilidade maior, né, Wayne e Benilde, amigos, a gente até amplia muito, a gente pode pensar até assim, a partir do momento que a gente mata a floresta, né, que a gente desequilibra o planeta, a gente está também causando um autossuicídio. Indiretamente, porque a gente está destruindo o ambiente natural da gente. Nós temos as mesmas proporções dos elementos químicos, igual que está no planeta, né? Então, uma comunhão total. E aí, quando a gente pensa que Jesus fez esse planeta para a gente, né, com os arquitetos, com os colaboradores, como a gente vê lá no livro A Caminho da Luz, que Emmanuel narra de uma maneira poética, né, através de Chico Xavier, ele co-criou esse planeta para a gente, ele fez esse planeta, e a gente, destruindo esse planeta, a gente está agredindo Jesus, a gente está desrespeitando ele, né, em última análise. Então, assim, tudo isso foi feito para a gente com amor, e a gente não cuidar,
né? A gente, com tantas tarefas, com planejamento reencarnatório, abreviar e perder a oportunidade, porque a gente sabe que em 1 minuto de vida é significativo. 1 minuto de vida, naquele 1 minuto, a pessoa pode pedir um perdão, a pessoa pode ter um arrependimento, a pessoa pode fazer uma reflexão, que vai ter uma consequência quando ela passar para a dimensão espiritual, né? Então, tem ONG que trabalha escutando pessoas que estão no leito de morte, porque é muito comum aquelas pessoas, no último momento, precisar botar algo para fora, precisar dizer, precisar pedir um perdão, dizer um obrigado a alguém, dizer um eu te amo para alguém. Então, é 1 minuto de vida que a gente desperdiçar é muito grave, digamos assim. Com certeza. E, Cristiane, como identificar uma pessoa com pensamentos suicidas? A gente já falou algumas coisas, né? Agora, tem uma sequência, viu, no processo de ideação suicida, e tem um momento que é grave, que a gente tem que prestar atenção e intervir realmente. Ela começa com a ideia de morte, que ideia de morte todo mundo tem. Isso ninguém está deixando de cogitar, não. Só que a gente, num estado normal, a gente rechaça, até pela questão, né, da sobrevivência, do instinto. Então, daí, dependendo da vida que a pessoa leva, das frustrações, da própria fragilidade, aí vai para uma ideia suicida, que é autoextermínio, né? Depois disso, pode evoluir para um plano, a pessoa começa a planejar a morte. Quando a pessoa começa a planejar a morte, tem que haver uma intervenção. Aí já é um momento grave, que a pessoa já está o quê? Pesquisando como pode se matar, né? Já está pensando em deixar carta para alguém, está tomando algumas providências. A pessoa começa com uns movimentos diferentes, estranhos, né? Então, esse momento, que é um momento de planejamento, que ela está se organizando, tem que ter uma intervenção, né? Porque aí o próximo passo realmente já é fazer a pesquisa para ver qual a maneira que é mais letal, né? E já tomar, de fato, as providências. Então, o momento do planejamento é um momento que a gente, conseguindo, né, identificar, a gente deve agir com muita assertividade junto à pessoa. Correto. E o N? Cris, eu queria só acrescentar, por conta que essa questão do plano, né? E é nessa parte que se diferencia muito em relação ao gênero, né? As mulheres, elas tentam mais tirar a própria vida, mas os homens, eles são mais efetivos, eles alcançam de fato, né? Então, por isso que, estatisticamente, eles acabam, infelizmente, morrendo mais. E eu achei muito interessante que, na Revista Espírita, Kardec já consegue trazer um pouco, estatisticamente falando, que esse também é um dado, né? Correm naquele instante, né? Os homens, eles acabam provocando mais. Esse processo de, eu desejo, eu planejo e eu executo. Às vezes é um caminho longo e aí é nesse espaço que a gente pode intervir. Mas, de fato, independente de existir a tentativa de suicídio, a tentativa é quando já aconteceu algum processo de tentar, né, de efetivar aquilo na prática. A ideação, de fato, ela é algo que permeia o desejo, né? Eu estou ali, eu não estou querendo mais viver, eu não quero mais, né, ter essa vida, eu acho que eu posso ir pensando em processos de retirada dela. Então, eu acho que em qualquer oportunidade, a gente pode tentar essa intervenção, sim, para que o cuidado seja estabelecido, porque eu costumo dizer que as tentativas de suicídio, elas são pedidos de socorro. Resumidamente, elas são pedidos de socorro. Então, que a gente possa escutá-los e conseguir, né, oportunizar. De fato, alguém que tem essa ideação, é construído toda uma gama de fatores que influenciam ela a pensar assim. Então, eu não posso dizer que alguém hoje perdeu esse encanto pela vida por uma razão só. Não é, por uma série de fatores que falharam e que comprometem. Então, que a gente possa escutar esse pedido de socorro para tentar minimamente reparar essas arestas que estão prejudicadas.
Correto, N. E me digam aqui, me responda essa, o bullying contribui para a ideia suicida? Muito, muito, muito. A gente tem conseguido já perceber alguns estudos científicos na área, conseguindo fazer essa articulação entre esses dois fatores, né? O bullying é um processo de violência, se enquadra no formato de violência, e é uma forma de diminuir, de humilhar, de perseguir alguém, no contexto escolar. Então, assim, é mais um fator que predispõe a essa fragilidade emocional e faz com que muitas crianças, e aí, consequentemente, jovens, acabem buscando essa tentativa por conta dessa desesperança que permeia diante dessas perseguições que não são cuidadas, né? Então, tudo isso contribui, sim. O bullying é um dos fatores que contribui bastante. Correto. Algum complemento, Cristiano? Não, perfeito. Algum complemento? Perfeito. Então, essa é para você mesmo, Cristiane. As pessoas que não se cuidam na pandemia estão cometendo suicídio? Boa pergunta, viu? Bem oportuna, né? Aliás, eu diria que não estão só cometendo um suicídio, mas um assassinato também. Aí, assim, me perdoem a dureza, mas infelizmente está exigindo, né? O momento está exigindo, porque o espiritismo é um aspecto tríplice: ciência, filosofia, religião, acima, a questão moral, e a gente sabe que enquanto a gente não se encontra, não tem algumas certezas, a gente segue a ciência. Independente disso, quando Jesus ia curar as pessoas, ele sempre dizia assim: o que queres que eu faça? Justamente para a pessoa fazer a parte dela. Para a pessoa fazer um movimento em direção à cura, né? A gente sabendo que a vontade de Deus está acima de tudo, mas vai ser feito de acordo com o que a gente também fez da parte da gente, porque a parte de Deus vai ser feita. Essa a gente não tem nenhuma dúvida, né? O problema é a gente. E quando a gente não usa uma máscara, não mantém um distanciamento, não segue as instruções, os protocolos de higiene, a gente não está respeitando o outro. Tem uma coisa chamada alteridade com L mesmo, que é reconhecer que o outro existe. Reconhecer que o outro pode morrer, que o outro pode adoecer, que o outro tem suas necessidades, suas vontades. Reconhecer o outro. Então, quando eu faço isso, eu não só estou me expondo, estou pondo minha vida em risco, mas a do outro também, do outro ser humano, né? E aí a gente lembra o seguinte: a maior lei, a que resumiu todas as outras da Torá: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quem é que está entre Deus e a gente, e a ti mesmo? No meio do caminho da frase, o próximo. Então, ele é o caminho. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O próximo está no meio, né? Então, eu diria que é um duplo. Infelizmente, é duplo aí esse equívoco, né? Tanto com relação a você, quanto com relação ao outro. Os dois. Sim, está antecipando. E o Enio, qual a relação da depressão? Qual a relação da depressão com o suicídio? Então, existe uma relação também importante, mas a gente também não pode dizer que todas as pessoas que tentam ou cometem têm depressão. Mas, de fato, é um transtorno mental, né, ligado ao humor, que se caracteriza bastante em relação a esse humor mais rebaixado, as características que Cris já trouxe, né, em relação ao isolamento social, ao comprometimento das relações, a esse autocuidado, são fatores importantes no processo depressivo que acabam conduzindo a isso. Eu acho que essa pergunta é importante, e eu vou aproveitar o ensejo, não sei se eu já me antecipo, mas aproveito o ensejo para caracterizar diante daquilo que Cris já trouxe, né? O que caracteriza esse compromisso de reparação está muito ligado ao meu processo de conhecimento sobre aquilo que está se tratando a situação, ou seja, tirar a própria vida. Em casos de adoecimento, isso exige e existe
uma atenuação, porque se entende que alguém que está num processo de adoecimento que favorece cometer algo do tipo, não está em condições plenas de fazer escolhas conscientes. Então, é muito importante eu fazer esse alerta. Eu acho que todos aqueles que se encontram em situações como essa, e eu acho que esse espaço é também uma oportunidade de vibrar por essas criaturas que precisam de nós. Eu acho que a gente precisa compreender, né, os níveis de comprometimento, de fato, de responsabilidade de cada pessoa diante do ato cometido. Então, assim, essas pessoas que possuem um adoecimento mental, esse compromisso delas em relação a reparar a lei divina é um pouco atenuado diante do contexto. O contexto, a intenção é muito importante para esse processo de reparação. Diga, minha Cris. Nada a acrescentar, isso mesmo. Pronto. Cristiane, quais fatores contribuem para que uma pessoa apresente pensamentos ou conduta suicida? Essa é uma questão bem complexa, né? Porque se a gente partir do princípio que cada um é um mundo, cada um, né? Mas a gente, de uma forma geral, a pessoa que tem ideação suicida é uma pessoa que ela não quer morrer, necessariamente. Ela tem um problema que ela não consegue dar conta, uma dor que ela não sabe o que é, enfim, ela não está vendo saída, e ela fica com aquela ideia fixa, né, a visão em funil, só vendo aquela saída, porque ela não está mais vendo. E aí é uma bola de neve. Quanto mais ela começa a se desesperar, estreita mais ainda a visão dela, ela só vê a morte como a única saída. Né? Então, parte de algum problema que ela não dá conta, que ela não consegue resolver. Nem que seja por uma rebeldia, que a gente sabe que a depressão tem um fundo lá, né, Wayne, pegando o ganchinho de Wayne, numa revolta, numa rebeldia com relação a Deus, de não aceitar aquela vida, né, tem alguma coisinha assim, a gente tem aí sinfonias obsessivas, né, com espíritos encarnados ou desencarnados, tanto faz, tem a própria doença mental, como ela já falou também, que aí no caso é atenuante, né, tem a falta do apoio dessa rede também. Então, é uma questão assim tão macro, mas se fosse resumir, eu acredito que disso tudo o principal é ela estar se vendo dentro de um problema que ela não sabe como resolver, e ela só está enxergando a morte como uma solução que, como a gente já falou, vai haver, se for o caso, né, de levar à frente esse ato impensado, a decepção de se ver viva, mais comprometida ainda, né, com os problemas potencializados nesse caso. Wayne, quer complementar, Wayne? Essa vulnerabilidade psíquica, né, fatores sociais que contribuem. Se eu pudesse colocar alguns que a gente escuta mais falar, né, a questão do desemprego, as perdas de modo geral, as mortes dos vínculos, né, afetivos significativos, a questão dos relacionamentos amorosos também se faz muito presente, às vezes, como influenciador. Então, assim, são variados fatores de diversas ordens, como eu disse, né, social, psíquica, entre outros. Muito bem. E, Wayne, como se livrar de pensamento suicida? Tem alguma fórmula mágica? Não, mágica não. Mágica não tem, mas tem trabalhos importantes que podem ser feitos a nível, né, interior e a nível exterior. Eu acho que fazer a junção dessas duas coisas é importante, e talvez quem passe por uma situação como essa inicialmente não consiga ter forças, muitas vezes, sequer de buscar, né, essa ajuda de forma ativa. Então, muitas vezes eles são levados por outras pessoas que conseguem perceber e fazer esse cuidado, né. Então, assim, o trabalho que pode ser feito na casa espírita
é muito importante, é contribuidor, é fortalecedor também do ponto de vista espiritual, e não tem como não dizer também psíquico. A própria questão das relações, né, familiares, sociais, também é um fator de proteção e contribuidor nesse processo, né, de superação. E o trabalho dos serviços de saúde, da rede de saúde, que hoje a gente conta com a política de saúde mental que consegue, né, oportunizar esse cuidado de forma que a gente pretende cada vez melhor para as pessoas que necessitam. Então, eu acho que esses fatores auxiliam o processo dessa superação. Então, muitas vezes, no processo depressivo, alguns neurotransmissores, algumas substâncias que fazem parte do nosso organismo estão alteradas. E isso vai precisar ser reparado. De que forma isso vai inicialmente precisar ser reparado? Às vezes vai precisar de uma prescrição realmente medicamentosa, um psiquiatra avaliar, acompanhar, porque essas substâncias precisam ser também, né, readaptadas diante da nova necessidade. Então, assim, é uma gama de possibilidades que existem. Então, existem várias formas, não tem aquela fórmula mágica, mas tem fórmulas eficazes. Então, se a gente puder alcançar também, né, quem possui isso, eu costumo muito fazer uma metáfora que me auxilia muito no dia a dia. Diante de uma tempestade muito forte, a gente não consegue, muitas vezes, enxergar um palmo à frente, né? Aquilo turva a nossa vista. Então, a gente não consegue enxergar o que está à frente. Então, muitas vezes, diante de situações de sofrimento como essa, a gente não consegue perceber só saídas para aquilo. Mas aí alguém que não está conseguindo, que não está dentro dessa tempestade, consegue visualizar, tem sim, tem coisas ali na frente, não é só visão turva, não, existem saídas e possibilidades. Então, é uma forma da gente dizer que existem soluções, muitas vezes, e que essas tentativas serão feitas. Porque, diante de uma situação de sofrimento muito grande, essas soluções, elas não são, muitas vezes, enxergadas. Mas que bom que estamos aqui como irmãos, que a gente pode se ajudar para favorecer quem não está, no momento, enxergando saídas. Porque elas existem. Ou seja, a religião é um ponto primordial, né? Para ajuda, seja ela qual for, né? Para ajuda nesse momento desses pensamentos negativos, desses problemas que estão se acumulando, às vezes, há vários anos, a pessoa não vai percebendo e chega numa situação dessa. E um ponto primordial é a religião. Muito bem. Quando a religião respeita, né, esses outros formatos de cuidado, ela é muito contribuidora, assim. Ela consegue perceber que ela é só uma parte desse processo, ela é muito contribuidora. A doutrina espírita é o nosso amparo, querido. Com certeza. E, Cristiane, o que você recomendaria para uma pessoa com pensamento suicida? Peça ajuda. Peça ajuda. Ajuda profissional é preciso, ajuda emocional é precisa, ajuda amorosa é precisa. Então, se não tem com quem falar, tem o CVV 188, Agente Projeto Escutatória, tem um número agora que a gente está atendendo por telefone também, né, por conta da pandemia, mas nunca vamos deixar mais de atender pelo telefone também, na realidade, né, vai seguir em frente. Então, falar é muito importante. Não é que vai resolver, mas o falar, o botar para fora vai dar um fôlego, vai esvaziar, vai fazer com que a pessoa ganhe um tempo para se acalmar, para refletir, para pedir um socorro. Então, nunca tentar resolver isso sozinho. Chame alguém. É importante. E, Wendy, quando o suicida é alguém muito próximo, como lidar com essa situação? É difícil, é muito difícil para a família, sobretudo para a família, para os vínculos mais próximos, se perceber envolvido numa relação que isso aconteceu, porque o fator culpa, muitas vezes, ele permeia,
tem uma cartilha muito interessante, lidando com o luto, nessa perspectiva do familiar, né, daquele que perde alguém que, infelizmente, tirou a própria vida. É muito interessante, eu posso até ir partilhando com vocês, é um trabalho feito por algumas colegas de cunho científico, mas é muito contribuidor. Então, para essas pessoas que ficam, muitas vezes, esse cuidado também é importante, porque fragiliza. Conceber que alguém que estava próximo recorreu a isso é muito doloroso. É também sofrimento para quem fica, né? Existem muitas configurações de tirar a própria vida. Eu acho que Kardec consegue exemplificar no Céu e Inferno de diversas formas, né? Os diversos formatos de cometer o suicídio. Mas eu acho que para quem vai é sofrimento e para quem fica também. Então, ambas as partes necessitam de cuidado, que a gente possa favorecer o cuidado. Importante isso que o Wayne falou, porque existe um sentimento de culpa, de fracasso, por parte da família, quando alguém tem essa ideação ou chega a se suicidar. Isso faz, inclusive, comprometer a estatística real da quantidade de pessoas que se suicidam no país, porque elas vão na polícia e vão dizer que a pessoa caiu da escada, que a pessoa escorregou, né? Então, isso é muito importante. E aí uma outra coisa também, para os familiares que percebem alguém que está com essa ideação, é saber que 20% dos suicídios são cometidos através de pesticidas, porque é muito fácil, né, de você comprar. No homem, o homem se suicida mais através de enforcamento, pesticidas e arma de fogo, porque tem acesso, né? Talvez até por isso ele seja mais efetivo também, né, Wayne? Porque tem acesso mais à arma de fogo, os policiais têm um índice alto de suicídio. E a mulher é, em primeiro lugar, pesticida, porque é o que ela tem mais acesso, é mais fácil para ela. Depois enforcamento e depois se precipitar, né, de lugar alto, se jogar de edifícios, de prédios. Então, isso é uma coisa que tem que prestar atenção, a pessoa não deixar isso dentro de casa, né, por exemplo, com relação às janelas, ter esses cuidados mesmo, é importante, para evitar, Sim. minimizar o risco, né, Wayne? Minimizar o risco. Quando ainda não aconteceu, de fato, existem, né, comportamentos mais diretos, não deixar isso, não favorecer isso, é importante. Mas só para fechar essa questão, o fator oração, né, para quem vai, para quem fica, também é muito importante, né, que essa família possa realmente se reencontrar, para que na oração possa alcançar o sustento da dor que fica, mas também serenar a caminhada daquele que, infelizmente, só conseguiu dessa forma aí. Muito bem. E, Cristiane, olha essa. Ser espírita evita, previne pensamento suicida? Evitar não evita, não. Mas o espiritismo é uma doutrina esclarecedora, né? Então, a partir do momento que a gente começa a entender motivações, entender as consequências, isso por si só atenua, né? Dá uma conscientização, tanto para quem está com essa ideia, quanto para os familiares, né? Para prestar atenção, para amparar. Então, com certeza, assim, com certeza, eu acho que aí realmente tem um diferencial em relação a outras religiões ou denominações religiosas por conta disso, né? Por conta desses casos que mediunicamente nos chegam, o próprio Céu e Inferno traz muito, a Ivone, né? Então, assim, não é um privilégio, é justamente porque a gente precisa muito disso e precisa também orientar, cuidar das pessoas, na realidade é um compromisso, mas que são informações que ajudam demais, sem dúvida nenhuma. Com certeza. Saber que a vida não termina aqui, né? Saber que a vida não termina aqui, não faz sentido interrompê-la agora. Confiar. Isso. Perfeito, confiança no futuro. E no caso, nos dá a consciência que o suicídio não vai acabar com os problemas, pelo contrário, vai se multiplicar várias e várias vezes, né? E nós temos essa consciência, e Jesus já disse,
A quem muito é dado, muito será cobrado. Perfeito. Isso mesmo. Isso mesmo. Agora, o tratamento espiritual na casa espírita é sempre suficiente para ajudar as pessoas que têm ideação suicida? Suficiente, muitas vezes não. Às vezes é parte importante nesse processo, mas suficiente não. Às vezes vai precisar de outros espaços de cuidado também. E isso é vida, né? Espiritismo é vida. Espiritismo não só é a vivência na casa espírita, nesse tratamento espiritual direto. Eu acho que durante todo o processo de vida, de existência, a gente está sendo amparado, cuidado e protegido. Com certeza. E não deixa do tratamento espiritual também ter o acompanhamento do tratamento convencional, médico, tudo isso faz aquele conjunto para ajudar na recuperação dessa criatura. Cristiane, o que podemos fazer por alguém que cometeu suicídio? Orar, né? Orar. Muito importante. Exatamente, é um momento grave da existência da pessoa, né? Que ela se vê numa situação muito pior do que estava anteriormente, né? Quando tira a vida, e que a gente, no mundo físico, a gente não tem mais o que fazer. No mundo físico, a gente tem que realmente orar por essa pessoa, vibrar, né? Colocar em vibrações com amigos, com casas espíritas, para que ela possa despertar o mais rápido possível, né? Que ela possa pedir socorro o mais rápido possível, se conscientizar. Positivo, Wendy. E quem ajuda ou induz alguém a cometer suicídio tem responsabilidade perante a lei divina, Wendy? Tem, muita responsabilidade. É isso, né? Cada um vai pagar conforme sua proporção, né, de responsabilidade naquele ato cometido. Então, muitas vezes se omitir, muitas vezes contribuir favorecendo que aquela pessoa, né, cometa aquele ato, será de fato responsabilizada também espiritualmente. Aí Raul Teixeira cita, né, algumas situações que vem enquanto pais em outra encarnação, cuidando daquele filho, numa necessidade espiritual, que se comprometeu fisicamente também, e aí vem como cuidador, né, como pais daquele espírito nessa nova encarnação. Isso é muito bonito, o processo de reparação é muito, muito bonito. É lindo. Mas mesmo. A gente, de uma forma ou de outra, a gente sempre se responsabiliza pelos atos que cometemos. Na questão 975, os amigos espirituais dizem assim: o espírito sofre por todo o mal que praticou, ou de que foi causa voluntária por todo o bem que houvera podido fazer e não fez. Então, com certeza, tem a responsabilidade da gente, né? Nós nos relacionamos, estamos interligados, conectados. Então, sim. Perfeito. E, Cristiane, vamos fechar essa roda de palestra com essa pergunta. O projeto Escutatória pode ajudar pessoas com ideação suicida? E como? Certo. Aí eu vou dizer logo algo que o Escutatória não é. Não é um atendimento profissional. Alguns até são psicólogos, mas não é um atendimento profissional, não tem essa intenção. É um atendimento emergencial. Na realidade, não é um atendimento até, é uma conversa amorosa, afetiva, que às vezes a pessoa não encontra um outro para falar, às vezes não tem com quem falar, ou então às vezes não quer falar com quem está disponível, com alguém que... Às vezes é um constrangimento, né, falar sobre isso, então falar com um estranho é muito mais fácil. Então, a gente usa, eles são treinados, os escutadores, nós, para usar tipo a maiêutica socrática, sabe? Fazer perguntas para levar a pessoa a reflexões, para que ela mesma possa, dentro dela, porque a gente não dá direcionamento, não diz o que fazer, ela mesma chegar a algumas conclusões, né? Ou então refletir mais, e ela ganhar esse fôlego, esse tempo, para de repente se recompor, ou procurar uma ajuda. A gente encaminha para atendimento profissional, sim. A gente tem uma lista, e quando percebe, a gente diz, é importante, faz parte de um tratamento, né? A gente tem grupo de oração, a gente continua orando por essas pessoas, vibrando por elas, né? Mas aí eu queria dizer uma coisa:
todos nós somos escutadores. Todos. Então, qualquer pessoa pode olhar para o outro com afeto, com amorosidade, pode escutar. Não tem que dar resposta de nada. Não precisa direcionar nada. Eu não tenho que resolver o problema do outro. Não, eu tenho que escutar. E por incrível que pareça, a pessoa senta, a gente não fala quase nada, fica calada, a pessoa quando termina diz, olha, foi tão bom conversar com você. Ninguém conversou nada. Mas a pessoa tem essa sensação, porque ela botou para fora. Ela pensa que a gente falou alguma coisa, mas não. Ela mesma, né? E aí um caso muito emblemático para a gente, foi o primeiro dia que a gente fez escuta na rua, no Recife Antigo, uma pessoa foi escutada, no final, ela abriu uma bolsa grande que ela estava do lado e ela mostrou para o escutador. Ó, tá vendo isso aqui? Era uma bolsa cheia de pedras. A gente fez no Recife Antigo, não sei se você conhece, Benito, que os amigos que não são aqui de Recife, mas o marco zero da cidade é na beira de um rio. E aí ela ia se jogar nesse rio, ela estava com a bolsa cheia de pedra. E ela, a partir dali, daquela conversa, que ela pelo menos se escutou falando o que pareceu para ela absurdo, depois de escutar na própria voz, ela se acalmou. Ela teve, não sei do paradeiro dessa senhora, dessa mulher, não sei o que aconteceu com ela, mas naquele momento ela melhorou, ela teve uma melhora, ela teve um fôlego para tomar alguma decisão mais equilibrada, provavelmente, na vida dela, né? E aí eu vou querer deixar o número do contato, para quem quiser, que funciona de 7 às 22 horas. A gente está numa parceria com o pessoal do SOS Preces, é um grupo espírita também, que atende todo o Brasil. O telefone é 031, é de Minas Gerais, 3334-9700. Mas é ligação local, tá certo? E a gente já está providenciando também um telefone 0800. Mas esse é uma ligação local e atende até às 10 da noite. Até meia-noite, desculpa. De 7 até meia-noite a gente está atendendo. Liguem. Não fiquem calados, né? Não fiquem com um problema só para você. Obrigada pelo espaço. Prefeito, nossa hora é chegada. Agradecemos a nossa irmã Wayne, nossa irmã Cristiane, por essa tarde tão esclarecedora, e agradecemos também ao público em geral por todo o acompanhamento e pelos futuros que vão acompanhar essa roda de conversa através do YouTube. Nós agradecemos a todos. E vamos para a nossa prece final. Querido Deus, agradecidos estamos, Senhor, por essa oportunidade que aqui estivemos de conversar, de esclarecer, de aprender, de dialogar e de nos fortalecer para a nossa caminhada, para a nossa jornada. Fortalecendo com isso todos os irmãos que puderem ter contato com essa roda de conversa, certamente ficarão mais esclarecidos com esses questionamentos, com essas perguntas, com essas respostas. Que a espiritualidade amiga continue nos amparando, nos fortalecendo para a caminhada, para nós podermos, cada dia mais, nos ajudar e ajudar nossos irmãos. E que assim seja.